Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia 1º de abril, mas a gente não vai contar nenhuma mentira para vocês. A gente vai falar hoje sobre o índice dos gerentes de compras aqui no Brasil, que saiu agorinha às 10 da manhã, mas já deu tempo da gente analisar e trazer esses dados para discutir com vocês aí em casa. Mas a gente vai falar também dos Estados Unidos, porque como eu falei ontem, essa novela está muito longe de chegar ao fim e tem uma série de desdobramentos que ainda podem acontecer em relação às tarifas e essa ascendente guerra comercial que a gente vem acompanhando aí o desdobramento. E além disso, hoje é dia 1º de abril, dia que marcou o início aí da ditadura militar no Brasil e o meu lado historiadora não consegue deixar isso de lado. Então eu vou trazer uma reflexão, inclusive, de uma professora que participou aqui com a gente no passado e a gente vai falar com vocês sobre isso também, porque a economia na ditadura é uma coisa bem nebulosa, né? Muita gente gosta de falar que foi um período de milagre, de crescimento, e a gente sabe que não é bem assim. Então vamos falar desse assunto também com vocês. Mas antes de tudo isso, eu já vou buscar aqui a nossa agenda para contar para vocês o que já saiu, o que ainda tem para sair no dia de hoje, quais são os principais indicadores aí que estão norteando ou não o dia, né? Porque nem sempre tem um norte tão definido assim. Então vamos ver aqui o que já saiu e o que ainda temos ao longo do dia. 1h30 da manhã, na Austrália, teve decisão de política monetária. Já é decisão de política monetária na Austrália. 4h55 na Alemanha, 5 horas na zona do euro e 5h30 no Reino Unido, saíram os PMIs industriais. Então, os índices dos gerentes de compras industriais por lá já foram conhecidos, assim como o aqui do Brasil, que não está na agenda, mas a gente vai contar para vocês. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, também saiu o CPI de março e o núcleo do CPI. Então a gente tem o índice de preços ao consumidor lá sendo conhecido e a taxa de desemprego da zona do euro também. Esses dois dados que acabaram saindo na zona do euro hoje foram bastante importantes para a movimentação das bolsas europeias de manhã. Então a gente já teve ali uma movimentação muito pautada nisso, por conta aí de isso já está refletindo, né? Tanto o desemprego como o CPI já estarem refletindo os cortes de juros que estão sendo tomados lá no Banco Central Europeu. Então a gente já teve algum reflexo disso acontecendo na economia, apesar de ser um corte mais recente, né? Não faz tanto tempo que eles estão cortando os juros por lá, mas isso já começa a aparecer, principalmente na taxa de desemprego. Então foram dois dados bem importantes hoje pela manhã. 8 horas da manhã saiu o IPCS semanal, aquela medição que acaba ficando em segundo plano, porque ela é semanal, é uma medição quase preliminar mesmo. E às 8 horas ainda aqui no Brasil saiu o índice de confiança empresarial. Esses índices eles já saíram quase todos, tá, gente? Então quando a gente tiver a divulgação completa, a gente vai trazer um compiladão aqui para vocês. Um resumão de tudo que teve de confiança, o que subiu, o que caiu, quais são os setores que estão com mais confiantes, os que estão menos. Agora que a gente já tem o panorama completo, a gente traz para vocês no próximo programa. 9h30 da manhã, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai discursar em um evento sobre inteligência artificial. E aí é o que eu sempre falo, gente, inteligência artificial aqui também acaba ficando meio em segundo plano. O que as pessoas querem saber é sinalização em relação à política monetária, se algo vai mudar ou não por conta das tarifas. Então é justamente isso que o mercado busca quando coloca um dado desse na agenda. Não é o que a Christine Lagarde quer falar sobre IA. É o que ela vai falar sobre política monetária, quase ali como um cenário, como uma conjuntura. Às 10h45 saiu o PMI industrial dos Estados Unidos de março final também. Então uma medição que a gente vai trazer para vocês depois, porque 10h45 aqui já está às vésperas do programa. E a gente ainda tem o PMI industrial da ISM nos Estados Unidos, que sai agorinha, e o relatório de aberturas de vagas do JOLTS. O JOLTS é um relatório de abertura de vagas e ele acaba trazendo ali quase um termômetro, quase uma expectativa
para o relatório mais conhecido e mais completo, que é o payroll dos Estados Unidos. Então, ele sempre antecede o payroll. E para finalizar, o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, vai discursar em um evento sobre inteligência artificial, o mesmo que a Christine Lagarde está. Então, hoje uma agenda mais voltada para o mercado de trabalho nos Estados Unidos e dos índices de gerentes de compras de uma forma geral. Porque todo mundo quer saber também para onde está indo a indústria e quais são aí os nortes e direcionamentos que o PMI vai dar, porque ele sempre sai antes das pesquisas oficiais. Então ele acaba trazendo para a gente realmente uma expectativa, uma projeção do que esperar da pesquisa oficial. Aqui no caso do Brasil, sempre sai antes da pesquisa mensal da indústria, por exemplo. Então a gente está olhando o PMI de março, e a indústria ainda está para trás, né? O relatório do IBGE ainda está olhando os meses anteriores. Como ele antecede esse relatório, né? Essa pesquisa, ele acaba já trazendo para a gente um cheirinho ali do que esperar da pesquisa mensal. Falando nele, vamos aproveitar então já para passar o PMI para vocês. Vamos ver como é que ficou o índice de gerentes de compras aqui no Brasil. A gente está olhando para o setor industrial, os outros dois ainda não saíram. E essa atividade aí dos gerentes de compras, ela recuou em março. A gente teve um momento muito bom do PMI, até ali, vocês estão vendo abril do ano passado, a gente bateu o pico do nosso índice dos gerentes de compras, ele atingiu 55,9 pontos. Depois disso, ele começou a entrar em declínio, foi o máximo mesmo que ele atingiu, depois ele chegou a 54 e desde então ele vem recuando. Só para vocês entenderem aqui, eu sempre faço essa explicação, porque pode ser a primeira vez que alguém está vendo um gráfico como esse ou tendo contato com o PMI, com o índice dos gerentes de compras. Como ele funciona? A gente tem esse limiar aqui, que é essa linha de 50 que está destacada no gráfico. Essa linha de 50, ela divide o terreno da contração e o terreno da expansão. Se o PMI, o índice dos gerentes de compras, como vocês preferirem, tá? PMI é o nome em inglês porque ele é feito pela S&P Global. A tradução dele é esse palavrão aqui, índice dos gerentes de compras, da atividade dos gerentes de compras no Brasil do setor industrial. A gente chama de PMI porque é mais curtinho, então vamos assim. O PMI, se ele fica acima de 50, ele está mostrando que o setor está expandindo. Só que ele pode estar expandindo num ritmo mais rápido ou num ritmo mais lento em relação aos outros meses. O que isso quer dizer? Ele está crescendo, mas ele não está crescendo de forma acelerada, ele pode estar crescendo numa velocidade um pouco menor. E quando ele está abaixo de 50 ou quando ele toca a linha de 50, se ele tocar a linha de 50, ele não está nem contraindo nem expandindo. Ele andou de lado, não teve movimentação. Se ficar abaixo de 50 esse índice, isso quer dizer que aquela atividade econômica está contraindo. Ela teve uma contração, ela reduziu, ela retraiu em relação ao mês anterior ou em relação ao período anterior, e isso mostra que pode também estar tendo uma aceleração nessa contração, ela pode estar aprofundando a retração, como ela pode estar voltando a se aproximar do limiar de 50 para passar para a expansão. Então essa retração, ela está sendo um pouco mais lenta ali, já está começando a ter uma possível atividade em expansão. Então é assim que a gente lê esse gráfico, eu acho importante a gente entender como funciona a leitura do PMI. Agora vamos para a leitura em si. O PMI ele sai de 53 pontos no mês passado, foi até um mês bom para o PMI, que vinha numa decrescente ali, 53,2, 52,9, 52,3, chegou a tocar 50, ficou ali em 50,4, quase adentrando no terreno da contração, e depois ele se recupera um pouquinho, vai lá dar um respiro para 50,7 em janeiro. Em fevereiro, o nosso índice de gerente de compras da indústria sobe de novo, sobe para 53 pontos. Então ele se afasta do terreno ali que é o neutro, né, nem de contração nem de expansão, fica também mais afastado do terreno da contração e tem uma aceleração na expansão. Então isso mostra para a gente, né, como a gente leria isso. Quando vier a pesquisa mensal da indústria de fevereiro, ela pode apontar para um crescimento maior da indústria. Então, uma indústria em crescimento e um crescimento maior do que se viu no mês anterior. Só que aí em março, que é o último PMI que saiu hoje, ele volta para 51,8. Então, mostra uma indústria ainda expandindo sim, ela está no terreno da expansão, ela está ali caminhando para crescer, ela está crescendo, só que ela não está crescendo na mesma magnitude que ela cresceu em fevereiro. Então, ela continua, sim, expandindo, mas pode ser um crescimento um pouco menor.
E aí é que está o grande problema, né? Porque a taxa Selic, ela começa a atuar na indústria já de uma forma um pouco mais visível, e a gente está vendo isso nas pesquisas mensais da indústria e também dos outros setores, do comércio, dos serviços, uma taxa Selic já mostrando as suas garras ali. Então, uma taxa Selic alta para a indústria, primeiro, encarece o custo de capital. Então, para você pegar um empréstimo, para você ter uma comparação, né, se a empresa ela é mais endividada ou se ela é menos endividada, o custo de capital responde a isso. Se ela tem mais dívida e a dívida vai ficar cada vez mais cara daqui para frente, ela vai ter um custo de capital mais caro. Para ela fazer o investimento, para ela aumentar a capacidade produtiva, isso vai ficar mais caro. Então, a gente tem essa dificuldade já aparecendo na indústria. Só que tem outros pontos também. Vamos pensar que nós somos industriais, já pensou? Mas vamos lá, a gente é um industrial e a gente vai tomar uma decisão aqui juntos. A gente tem duas opções. Ou a gente bota o nosso dinheiro na produção, vai aumentar a capacidade produtiva e tomar risco nisso, ou a gente vai sentar num título do Tesouro a 14% no mínimo. Então, 14,25% hoje é o que a gente ganha na taxa livre de risco. A gente tem essas duas opções, tá? Não estou nem falando de um pré, não estou nem falando de um crédito privado que pode pagar até mais. Vamos ser o mais conservador possível aqui nessa tomada de risco. Ganhar 14,25% com uma taxa Selic ali, podendo retirar o dinheiro a qualquer hora, ou a gente vai botar o dinheiro na produção, aumentar a capacidade produtiva, vai contratar gente, vai fazer tudo isso para ter lucro no nosso setor industrial. Temos essas duas opções. O crédito para fazer essa expansão está ficando mais caro, então você já vai pensar, bom, talvez essa minha tomada de decisão fique mais cara, eu vou ter que ter mais lucro para pagar isso. Esse já é um ponto de entrave que começa a ter. Outro ponto é, eu tenho a possibilidade de ganhar 14,25% ali sentado num título sem fazer muita coisa. E posso também colocar o meu dinheiro na produção. Quando que eu vou colocar o dinheiro na produção? Quando essa expectativa de lucro superar tanto o meu custo de capital, que vai custar para eu botar aquele dinheiro ali, para eu pegar emprestado, o que seja, como também o lucro tem que ser maior do que a taxa Selic, porque senão ninguém vai colocar o dinheiro em risco, a produção pode não dar certo, pode não ter demanda, pode começar a formar estoque, ninguém vai colocar o dinheiro em risco podendo ganhar 14% se vislumbrar um lucro menor que 14%. Esse é um ponto. E por isso que a gente sempre fala, a taxa Selic ela é um excelente freio, você puxa lá o freio de mão e ele começa já a desacelerar. Só que nem sempre vai ser um pé no acelerador, nem sempre ela vai conseguir acelerar a atividade econômica, porque não somente tem que superar essa expectativa de lucro e tem que ser maior do que você ganha num título livre de risco, como também você tem que entender que vai ter demanda no futuro. Porque não adianta nada você começar a produzir agora, colocar o seu capital em risco, crescer a planta, aumentar a capacidade produtiva, se você vai começar a formar estoque e não vai conseguir desovar isso. Então, se você tem uma expectativa que a sua demanda futura não vai ser boa, você não produz hoje, porque você produz hoje para atender essa demanda futura. Se você acha que essa demanda futura sua não vai ser boa, por que é que você vai colocar o dinheiro em risco? Então, não basta você ter uma taxa de lucro maior do que você esperar da taxa Selic. Você tem que achar que vai continuar tendo demanda para comprar esses produtos no futuro, para você não formar estoque, para não ficar com isso parado, para você conseguir desovar e ter realmente quem compre. Só que aí é que está o grande problema. Se a taxa Selic está muito alta, a demanda começa a ficar também estrangulada. As pessoas também não vão conseguir crédito para comprar. O crédito vai ficar mais caro e mais enxuto. As pessoas podem começar a perder emprego, podem começar a perder renda. Então você não vai ver essa demanda futura. Porque uma coisa é, então vamos baixar só a Selic. Se baixar só a Selic, como a gente viu acontecer lá quando o Roberto Campos Neto jogou a Selic para 2%, mesmo assim os índices não deslancharam, eles continuaram patinando. Por quê? Por mais que a comparação fosse ganhar mais que 2%, o que não é uma coisa muito difícil, 2% ao ano, você tinha que ter expectativa que a demanda ia crescer. Só que não tinha expectativa que a demanda ia crescer. Muito pelo contrário, o desemprego estava muito alto, o emprego estava ali mais precarizado também, tinha toda a questão não só de precarização, mas de desemprego muito alto, de uma renda achatada, do trabalhador tendo que escolher o que ele ia gastar o dinheiro, porque ele não tinha dinheiro para gastar tudo. Então, que demanda futura que ia se vislumbrar? Por mais que a Selic tivesse a 2%, você não tem demanda, não tem expectativa que vai ter demanda para comprar aquilo. Então, por mais que você tenha, aí poderia ser um pé no acelerador, só que não foi. E não foi por quê?
justamente porque as duas coisas têm que andar juntas. Então a gente tem um cenário muito difícil agora, porque a gente tem uma comparação de taxa de lucro muito alta e uma expectativa de demanda que deve começar a ficar mais prejudicada a partir dessa Selic mais alta também. Então esse é o primeiro desafio que a indústria e os outros setores começam a enfrentar. Só que não é só isso. A gente tem também a questão da importação tá cara por conta do dólar, ainda está elevado. Ah, Débora, mas ele caiu. Caiu, pelo menos agora no curto prazo ele está um pouco menor, só que tem que ter a segurança que ele vai continuar nesse patamar. E os insumos da indústria, eles são importados. As máquinas da indústria normalmente também são. Então, você tem um outro ponto ali encarecendo a produção, não é só a Selic. O dólar também tem seu papel aí de encarecer essa produção. E, além disso, a gente tem ali todas as outras questões envolvendo a inflação e tudo mais. Apesar que a inflação dos bens industriais foi aí bem baixa no IGPM, né? Não teve inflação dos bens industriais, inclusive eles aliviaram os preços ao produtor, e a gente tem essa queda justamente puxada por esse arrefecimento do dólar. A grande questão é, esse dólar ele precisa se manter num patamar mais baixo para que isso continue sendo viável. E a gente tem um entrave enorme, que a gente vai contar daqui a pouquinho também para vocês, que é Donald Trump e a sua instabilidade, a bomba relógio laranjona que a gente tem ali nos Estados Unidos, que muda de ideia, mais volátil que Bitcoin. Então, um dia ele está pensando uma coisa, à tarde ele está pensando outra, amanhã ele vai pensar outra, e aí ele tira tarifa, põe tarifa, mexe com toda a perspectiva macroeconômica, ninguém consegue tomar decisão nesse cenário, e o dólar como fica que depende disso. Então, tem uma série de instabilidades, uma série ali de incertezas que vão começar a ser desafios tanto para a indústria quanto para os outros setores. Não vai me espantar nada se daqui a pouco sair o PMI dos serviços, o PMI composto, as pesquisas mensais já refletindo isso. Então, são desafios que estão postos aí para a gente e que vai ser muito difícil e com um fator doméstico que é uma causa da gente mesmo, que é a taxa Selic nessas alturas e que acabam inviabilizando uma série de outros projetos aqui para o nosso Brasil. Então, a gente tem esse desafio posto e vai ser muito difícil. Se a Selic subir cada vez mais, esse desafio também cresce. Claro que pode dar uma segurada ali no dólar, mas a taxa de lucro e a expectativa de demanda, elas vão sempre pesar mais. Agora a gente vai mudar completamente de assunto, porque hoje, dia 1º de abril, a gente tem aí, né, a data que marcou o início da ditadura aqui no Brasil em 64, então 61 anos dessa marca dolorosa que ficou aqui no nosso país. E eu separei um trechinho, o programa é do ano passado, tá, gente? A gente entrevistou a professora Cláudia Plens aqui, ela é professora da Unifesp, ela é uma professora que trabalha com memória, que trabalha com patrimônio, que trabalha com escavação. Então, é uma professora que ela tem muita sua ligação nos direitos humanos e ela sempre trabalhou com assuntos ligados à ditadura. Ela deu uma entrevista aqui para a gente no ano passado, falando sobre os desafios de trabalhar a memória no Brasil e como isso ainda impacta nas decisões e em todo o nosso cenário brasileiro hoje. E apesar de ser do ano passado, poderia ter sido ontem essa entrevista, porque tudo que ela fala ali ainda está posto. Então, eu vou colocar aqui um trechinho para vocês e daqui a pouco eu volto para comentar. É uma pergunta importante, né? Porque essa continuidade que a gente ouve no Brasil de não querer tocar profundamente, né, ou remoer, né, profundamente o assunto do regime militar e suas consequências, ela reflete uma tensão persistente dentro da sociedade sobre como a gente lida com os períodos difíceis da nossa história. É uma aversão, né, ao confronto direto com o passado, que não é uma questão exclusiva do Brasil, mas no nosso contexto ela evidencia questões específicas sobre memória, justiça, identidade nacional, que permanecem pouco resolvidas, né? Então, a gente tem que entender isso, assim, primeiro, né, porque é fundamental considerar o contexto de transição do Brasil da ditadura para a democracia, que foi marcada por uma abordagem de esquecimento em nome de uma conciliação nacional.
Ao contrário de outros países que experimentaram regimes autoritários também, né, como a Argentina, o Chile, o Brasil optou por uma política de anistia ampla, que acabou não promovendo um processo efetivo, né, de responsabilização pelas violações de direitos humanos. E esse esquecimento oficial dificultou essa abertura de um espaço público para o debate e a reflexão crítica sobre essas feridas que foram deixadas pelo regime. Então, eu penso que as narrativas em torno desse milagre econômico, do suposto progresso alcançado no regime militar, têm sido instrumentalizado, né, por grupos políticos que buscam legitimar uma visão de história que minimiza ou mesmo nega as atrocidades cometidas. Então, é uma disputa de narrativa, né, que polariza a sociedade, e essas memórias e interpretações são conflitantes, né? Então, a gente tem um problema na sociedade por essas divergências todas. Então, é uma questão que também se enraiza na complexidade de lidar com essa memória e o trauma coletivo, né? Tocar nessas feridas é visto por muitos segmentos como uma ameaça à estabilidade e à unidade nacional, e revela um profundo desconforto em confrontar aspectos da identidade nacional construídos sobre fundamentos bastante questionáveis. Então, eu penso também que essa situação é um indicativo da necessidade, né, que a gente tem de promover urgentemente ainda um diálogo mais abrangente, inclusivo, sobre nosso passado. Então, para avançar, o Brasil precisa ainda investir em educação, políticas públicas e projetos de memória, museus, comissões da verdade mais abrangentes, como a possibilidade de termos uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, que são passos importantes para superar essa continuidade de silêncio. Só assim a gente pode garantir que as lições do passado sejam aprendidas. Então, como pesquisadora, eu venho desenvolvendo 2 projetos arqueológicos, né, visando esse enfrentamento desse passado. Então, o primeiro é relativo a um caso de 2 grupos indígenas Chavante no Mato Grosso, que durante a ditadura e sob a responsabilidade do Estado brasileiro, culminou com a morte de mais de 80 pessoas em apenas 2 dias e que foram enterradas em uma vala comum. O outro projeto é um pouco mais, né, estava na mídia, eu coordeno com 2 colegas da Unicamp e da UFMG, e que teve uma origem no grupo de trabalho do DOI-CODE, que é justamente a pesquisa do maior centro de repressão do Brasil, no DOI-CODE. Então, assim, o que a gente viu durante essas pesquisas que a gente vem desenvolvendo é que a parcela significativa dessa sociedade tem silenciado fatos do passado, mas não esquecido esses traumas dessa época. E assim que tocamos nesses assuntos, a gente traz vestígios materiais que atestam, né, as atrocidades desse período, e quando eles entram em contato com essa materialidade, eles se sentem acreditados, acolhidos, e eles gostam, né, de contar as histórias, às vezes até pela primeira vez. Então, iniciando um processo de tentativa de compreensão do que aconteceu. Mas é necessário mais do que isso, é necessário que o Estado se envolva e que a sociedade como um todo discuta, debata, acolha essas histórias, para que a gente possa iniciar um processo de cura desse passado e pensar em políticas públicas para o futuro. Então a gente tem um longo caminho pela frente e não se trata de remoer o passado, mas enfrentar ele, né? E aí acho que a professora, ela falou uma frase essencial aí no final, não é remoer, é enfrentar esse passado que, por uma decisão lá na redemocratização, foi escolhido aí passar, né, jogar para debaixo dos panos, não falar sobre isso, né, não trabalhar a memória. Eu, por mim, estava até falando lá fora, por mim, estátua de ditador e de bandeirante viraria o Stroessner esmagado, entendeu? É para deixar esmagado mesmo, para mostrar o que aquela pessoa representou e o que ela representa a partir de agora, né? Não tem que ficar enaltecendo com o nome de rodovia, com praça pública, com escultura. Para mim, tinha que mesmo esmagar todo mundo e deixar aquilo para trabalhar a memória. E outros trabalhos, sim, por meio de políticas públicas. E a gente sabe, né, que esse não é a forma e não foi a forma que o Brasil trabalhou isso, e por isso, inclusive, a gente tem eventos como o 8 de janeiro, como essa ascensão acontecendo aqui no Brasil. E até vou deixar aqui como uma sugestão para vocês, é um texto bem curtinho aí, Forjando 1964, Acumulação Capitalista e Luta de Classes, porque foi um regime, sim, que teve um processo de crescimento com endividamento externo, a gente tem que sempre lembrar isso, mas que foi extremamente concentrador de renda. Então, a gente precisa também falar sobre isso para quebrar esses mitos de milagre econômico que surgiram também
nessa época de ditadura em relação ao crescimento aqui do país. Mas é preciso muito dar um jeito ainda, meu amigo, é preciso falar sobre isso e a gente tem um longo trabalho pela frente em trabalhar com a memória aqui no Brasil, que quanto mais distante vai ficando, mais fácil de se relativizar é. E a história não é relativa, a história é a história. Então a gente precisa, sim, contar essa história, contar a história de outros povos também que não conseguiram contar a época. É preciso falar sobre isso e é preciso ter esse peito mesmo, né? Tem que enfrentar e falar sobre esses assuntos que muitas vezes ninguém quer mexer no vespeiro. Mas a gente precisa, sim, tocar nesse ponto. E agora eu vou passar lá para os Estados Unidos rapidinho, porque a novela, como eu falei ontem, está longe de terminar. Cada dia tem uma notícia nova e as tarifas de Trump aí estão causando um rebuliço nos mercados financeiros e na geopolítica global. Ele vem chamando os países para essa negociação de forma desigual. Então ele coloca ali uma tarifa e ele chama, né, quando abre o país para conversar, ele já parte de um ponto de desigualdade nessa geopolítica para tentar colocar ali seus termos para serem atendidos. E isso está causando muito desconforto entre os países e trazendo cada vez mais a possibilidade da gente ter não só uma guerra comercial, mas começar a ter outros desdobramentos disso. Então, a gente precisa entender, né, como é que isso está acontecendo nessa geopolítica. Eu vou ter pouquíssimo tempo aqui, então eu só vou passar um gráfico para vocês e amanhã eu prometo que eu volto nesse assunto. Porque o que a gente mais tem em relação ao governo Trump e à política tarifária é a incerteza e a nebulosidade que isso causa. Porque num ambiente de incerteza, ninguém quer tomar decisão, porque ninguém sabe o que vai ser amanhã. Então aqui a gente vê a dependência dos Estados Unidos em relação às importações, no caso. Ali no cinzinha, não sei se dá para ver, eu acho que vocês estão vendo melhor que eu. É a década de 29 e 30, tá? Então quando teve a Grande Depressão, que teve um aumento também de tarifas naquele momento, né, que é a era Smith-Hawley aqui. E depois a gente tem, né, o crescimento da dependência dos Estados Unidos em relação às importações. Então, hoje a gente tem muito mais, os Estados Unidos, na verdade, tem mais dependência das importações do que tinha no passado. E no passado já causou ali um grande estrago. Mas mais que isso, eu queria mostrar para vocês como é que estão as incertezas em relação às políticas comerciais e política de forma geral, né? Como isso está aumentando. Os dois gráficos são da Bloomberg, são índices da Bloomberg. E aqui a gente vê o índice Bloomberg Economics aqui de incerteza política comercial chegando à máxima histórica no governo Trump. Então ele ganha a eleição mais ou menos aqui, ó, e vocês veem que só é ascendente desde que ele tomou ali posse. Tivemos outros picos ali quando ele assinou um acordo com a China, quando o Biden aqui assumiu, quando os Estados Unidos investigaram ali aquela coisa de você ter a China e as suas políticas de comércio serem justas ou não. Mas olha como cresce aqui a incerteza no final do gráfico. Ela vem realmente aqui subindo muito e atingindo cada vez novas máximas, né? Então vai subindo aqui cada vez mais. E é justamente isso que eu queria falar. É esse ambiente de incerteza. É esse ambiente de nebulosidade, um ambiente que até o dirigente do Fed falou, é melhor encostar e acender o pisca-alerta, porque a gente não consegue ver nada à frente, que vem causando toda essa movimentação geopolítica. Amanhã eu começo o programa com isso, porque tinha um outro gráfico bem interessante que eu queria mostrar para vocês, mas não vai dar tempo. Então a gente volta nesse assunto e, como eu falei, amanhã é capaz de eu ter um novo, e amanhã é o dia que o Trump chamou de Dia da Libertação, né, que é o dia que as tarifas recíprocas podem ser anunciadas, que vai ser o dia que ele vai realmente tomar algumas decisões em relação às tarifas e algumas novas vão entrar em vigor. Então a gente vai voltar nesse assunto, porque é um assunto que está mexendo com o Brasil e com o mundo todo, e aí eu prometo para vocês, eu cumpro a dívida e trago os outros assuntos para a gente falar. E agora, né, eu vou passar já para o rolê ICL, mas antes, não deixem de se inscrever aqui no iclmercado.com.br para assistir a aula do Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Tá? Então foi uma aula incrível, um evento muito interessante que as pessoas não conseguiram assistir, querem ou reassistir ou querem assistir pela primeira vez. Então, para você garantir o acesso,
se inscreve aqui em iclmercado.com.br ou aponta o QR Code aqui no cantinho da tela, aqui, né? Na verdade, eu tô perdida porque tá espelhado, gente. Assim, saúde. Mas vocês apontam o QR Code aqui na tela e também entra no link que funciona. E agora sim eu vou passar para o Rolê ICL, porque rolezeiros já devem estar ansiosos para encontrar o William Deluca e o Guiano Noblar. Então não vou mais atrasar esse encontro. Vocês estão em mais que excelente companhia agora com os nossos vizinhos de cima. E eu volto amanhã para trazer aí os novos desdobramentos dessa novela e outros assuntos que vão mexer com a nossa bolsa, com o seu bolso e com a nossa economia de forma geral. Um beijão para vocês e até amanhã, pessoal. Fala galera, a gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível.